Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. 34 milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos de mineração, 663 quilômetros de rios afetados, 1.469 hectares de terra destruídos. Os números do desastre causado pelo rompimento da barragem do fundão da mineradora Samarco são catastróficos. Incalculáveis, no entanto, são as perdas humanas, históricas e ambientais que começaram no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, e se estenderam até o litoral do Espírito Santo. É sobre essas perdas intangíveis e irreparáveis que vamos falar. Você vai ouvir agora a reportagem especial Mariana, 5 de novembro, Relatos de uma Tragédia. Uma parceria entre a Rádio Senado, Rádio e TV UFOP da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Mariana, 5 de novembro de 2015, por volta das 4 horas da tarde, distrito de Bento Rodrigues. Depois de nenhuma sirene, cenas de um pesadelo. Estava conversando com os colegas na praça, foi onde a gente viu o barulho. Vimos uma poeira enorme de cima, junto com a lama, máquina, caminhão, tudo descendo. A gente preocupou em subir, gritando ao pessoal que saísse, que a barragem estava estourando. Uma coisa muito horrível, criança descendo, a gente fazendo um cordão humano para tirar o pessoal da água. Escutava um choro de criança, a gente mergulhava naquilo ali, cara, sem medo de morrer, porque pra gente o mundo ali tava acabando, que eu nasci e fui criado ali, cara. Então pra mim, o mundo acabou. Eu tava tomando banho, né? O banheiro começou a balançar comigo, tremendo. Falei, que isso, meu Deus? Barulho de apavoragem. Quando eu vi, já vi aquela água, sabe? A água já veio alta. Aí eu saí correndo. Deu pra salvar alguma coisa, dona Terezinha? Não, nada. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer. E mesmo que acontecesse, eu não esperava de acontecer igual aconteceu. A água subiu da altura que subiu lá. Aí na hora que eu saí de lá de fora, a água já vinha varrendo a rua que eu morava nela. Não deu sirene nenhuma. E graças à minha prima, que montou na famosa motinha dela, que salvou a gente. O que você perdeu com esse desastre? Tudo. Na hora do desastre, alunos estudavam na Escola Municipal Bento Rodrigues. A ação rápida da diretora, Eliene Geralda dos Santos, foi decisiva. A secretária da escola, a gente se dividiu, eram 5 salas. Ela foi para um lado do corredor, eu fui para o outro lado. A gente gritou muito, porque não dava tempo de ir em todas as salas. Então, assim, a gente só gritava muito. Então, deu para todo mundo que estava na escola ouvir e sair da escola. A Eliene, antes de ser diretora, foi aluna e professora da Escola Municipal Bento Rodrigues. Na opinião dela, a união da comunidade salvou muitas vidas. Se a gente não fosse unido, metade da população tinha morrido. Foi muito pouco tempo para a gente buscar um abrigo, buscar um local seguro, né? E as pessoas se ajudaram. Maria Geralda da Sena, moradora de Bento Rodrigues, também afirma que foi o boca a boca que funcionou mesmo na hora de tirar as pessoas de dentro de casa. Foi a sobrinha do meu marido, né, que falou que a barragem tinha estourado. Eu não acreditei nela. Você é boba, você tá brincando. Aí na hora que eu abri a porta da cozinha, olhei pra cima, tinha um poeirão. Uma zoeira danada. Nossa, deu muita zoeira. Aonde que eu saí pra fora. Fiquei chamando minha mãe. Anda, minha mãe. Vambora. Aí mais na frente tinha um caminhão cheio de gente já. E nós entramos nesse caminhão e fomos pra Santa Rita. Os meus outros filhos ficou pra trás. Nós ficamos desesperados, que ninguém tinha notícia. Mas graças a Deus, nada aconteceu com eles. O relato da Maria Geralda foi gravado pelo repórter Felipe Barbosa, da TV UFOP de Ouro Preto. Uma das filhas da Maria Geralda, Driele da Sena Silva, de 10 anos, falou da acolhida e da rotina no hotel, para onde a família dela foi enviada depois do desastre. No começo foi um sufoco para todo mundo, mas agora tá tudo se encaixando no seu devido lugar, né? Mas muita gente falta respeito com a gente por achar que a gente é sem teto. Como que tá sendo aqui ficar no hotel? O seu dia a dia, o que você tá achando? Horrível. Toda vez que você pensa, você vai deitar pra dormir, você quer ir pra casa e você perder as coisas é horrível. Quem que tá aqui com você? Eu, minha mãe, meus irmãos e meu padrasto. São quantas pessoas no total? 10. Barro, pedra, pó e nunca mais. Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Barra Longa, Ponte do Gama, Barreto, Pedras, Campina, Gesteira.
É grande a lista das comunidades mais atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão. Antes de chegar a Bento Rodrigues, o mar de lama com rejeitos de mineração invadiu e provocou danos nas represas vizinhas, a de Santarém e a de Germano. A mina de Germano é explorada desde o ano de 2000 pela Samarco, empreendimento conjunto das transnacionais Vale S.A. do Brasil e BHP Billiton anglo-australiana. Nos processos de extração e beneficiamento do minério de ferro, sobram os chamados rejeitos, materiais líquidos e sólidos que, por não terem valor econômico, são descartados. Só que o descarte não pode ser feito de qualquer maneira, já que essas sobras costumam conter certa quantidade de metais pesados que podem contaminar o meio ambiente. Por isso, é comum a construção de barragens para armazenar os rejeitos da mineração. Os 34 milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos da barragem do Fundão causaram prejuízos a 39 municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Muitos desses prejuízos são irreparáveis. Emanuele Vitória Fernandes, 5 anos. Tiago Damasceno Santos, 7 anos. Mateus Márcio Fernandes, 29 anos. Marcos Roberto Xavier, 32 anos. Até o dia 17 de dezembro, 17 mortes haviam sido confirmadas e 2 pessoas continuavam na lista de desaparecidos. Maria das Graças Celestino Silva, 65 anos. Pedro Paulino Lopes, 56 anos. Antônio Prisco de Souza, 73 anos. Maria Elisa Lucas, de 60 anos. A vítima Maria Elisa Lucas morava em Contagem, Minas Gerais, e só estava passando uns dias em Mariana, como relata o filho Vanderlei Lucas. Minha tia tem uma casa em Mariana e o irmão dela tinha um sítio em Bento Rodrigues. Minha mãe estava passando uns dias lá. A hora que acontece, a minha tia consegue correr e ver a hora que a lama, a água, leva minha mãe. Minha tia e o irmão dela conseguem sair, né? Tinha um pasto, um local mais alto. Eles conseguem correr e atingir o ponto mais alto e não ser atingido pela água e pela lama. Mas infelizmente a minha mãe não teve essa mesma sorte, né? Nesse depoimento dado ao repórter Vitor Sequim da TV UFOP, Vanderlei Lucas também disse acreditar que vidas poderiam ter sido poupadas se houvesse ao menos um sistema de alarme sonoro na cidade. Se na cidade, nos distritos abaixo, tivesse sirenes, alarmes, acho que muitas vidas poderiam ter sido evitadas da gente perder. Cláudio Fiuza da Silva, 41 anos. Sileno Narquivicius de Lima, 47 anos. Valdemir Aparecido Leandro, 48 anos. Daniel Altamiro de Carvalho, 53 anos. Das 17 mortes confirmadas até o dia 17 de dezembro, 12 são de pessoas que trabalhavam para a Samarco. Claudemir Elias dos Santos, 41 anos. Marcos Aurélio Pereira Moura, 34 anos. Samuel Vieira Albino, 34 anos. Edinaldo Oliveira de Assis, 40 anos. Vando Maurílio dos Santos, 37 anos. O funcionário da Samarco, Edmirson José Pessoa, 48 anos, e o funcionário da empresa terceirizada Integral Engenharia, Ailton Martins dos Santos, 55 anos, seguem na lista de desaparecidos. No dia 5 de dezembro, um mês depois do rompimento da barragem do Fundão, uma sirene tocou em memória às vítimas da tragédia de Mariana. O evento foi organizado por um grupo de moradores da cidade. De acordo com Silvani Diniz, uma das organizadoras da mobilização e moderadora da página do Facebook Bento Fala, a ideia é fomentar uma reunião mensal para que a tragédia não seja esquecida. Todo dia 5, às 16 horas, a gente sempre faz uma ação para não esquecer o que ocorreu. E a primeira ação que a gente fez foi exatamente lembrar da importância da sirene, que foi uma das faltas, que fizeram com que perdessem vidas. A sensação de perda, seja de parentes e amigos, seja em relação a todo o referencial de vida, deixará marcas na memória dos atingidos pela tragédia.
Morador do distrito de Bento Rodrigues há mais de 40 anos, o João Leôncio Martins é aposentado e vivia, como a maioria de seus vizinhos, um cotidiano simples. Lá em casa eu tratava de uns 300 passarinhos. Eu punha canjiquinha para os passarinhos pequenos em cima da laje e no fundo de onde eu morava lá eu tratava de umas pombas, essas pombas grandes do mar. Todo dia, de manhã cedo e de tarde, eles iam caçar a comida deles. E agora deve estar lá, talvez até passando fome. O que eu espero é que a companhia, que é culpada por tudo isso, possa indenizar, né? De acordo com o que a gente tinha lá, né? Porque lá eu tinha minha casa era boa, o lote era todo plantado, eu tinha de tudo no meu lote, tudo plantadinho, bem cuidado. A situação de quem perdeu tudo no desastre provocou uma onda de solidariedade dentro e fora de Mariana. A repórter Mariana Brito, da TV UFOP, colheu o depoimento do estudante universitário João Gabriel Marques, que organizou uma das campanhas de arrecadação de doações para os desabrigados. A gente passa por situações bem menos críticas que essa e já precisa de ajuda das pessoas, né? E o pessoal aqui da região, os estudantes, se sensibilizaram bastante porque está próximo da gente, então a gente consegue ajudar de uma forma mais fácil. A repórter Mariana Brito conversou também com a Luciele Aparecida Lopes Marcelino, de 10 anos, que morava no distrito de Paracatu de Baixo. Como eu perdi tudo, tá me ajudando bastante. E a sua família tá aqui em Mariana também? Tá. Vocês estão hospedados no hotel? Estamos no Hotel Providência. Olha, antes de eu perder minha casa, eu já pensava vir para Mariana, já pensava como que ia ser ter que largar meu pai lá para me vir estudar, fazer faculdade, que eu quero ser jornalista. Agora, não penso. Eu só penso como vai ser e quando eu vou ter outra casa. O psicólogo e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Francisco de Assis Moura, conversou com a repórter Kênia Marcília, da TV UFOP, sobre o processo de luto que está sendo vivido social e individualmente em Mariana. Perderam um local, perderam uma convivência, perderam uma situação que era regular e normal no seu cotidiano. Então, a vivência do luto é algo que acompanha essas pessoas que passam por situações como esta. No próximo bloco, os impactos históricos e ambientais da tragédia de Mariana. A repercussão no Senado Federal. E ainda os relatos dos moradores à Organização das Nações Unidas. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. A tragédia de Mariana causou danos irreparáveis a quem perdeu parentes, amigos, bichos de estimação. Outro prejuízo que não tem volta é aquele relativo à história do lugar. A localidade de Bento Rodrigues foi destruída pela lama de rejeitos de mineração, incluindo a igreja de São Bento, construção do século XVIII. Fato lamentado pelo funcionário da Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, Geraldo Zuzu Magela, figura muito conhecida na cidade. A perda de Bento Rodrigues foi mesmo que você arrancar uma folha de um livro e perder todo o raciocínio de uma história. A região de Bento Rodrigues, ela foi fundamental dentro da história de Mariana. O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, foi a Paris, capital da França, e num evento paralelo à conferência sobre o clima COP21, pediu apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, para o tombamento da cidade de Mariana. O prefeito defende que o distrito de Bento Rodrigues seja um memorial. Um local para o mundo todo entender o que aconteceu ali foi uma tragédia que não pode voltar a se repetir e que as pessoas possam conhecer para entender o tamanho da tragédia que foi. A situação de Mariana repercutiu no Senado Federal. Além da formação de uma comissão temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens, nos meses de novembro e dezembro foram feitas audiências públicas nas comissões de Meio Ambiente, de Direitos Humanos e
e na Subcomissão de Acompanhamento do Setor de Mineração. O presidente da subcomissão, Wilder Moraes, do PP goiano, o vice, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, foram a Mariana e viram de perto a situação da cidade e dos moradores atingidos. Os parlamentares se comprometeram a revisar o projeto do novo Código de Mineração para garantir regras que previnam desastres, já que existem pelo menos outras 16 barragens classificadas como de alto risco por relatório de 2014 do Departamento Nacional de Produção Mineral. No que se refere à prevenção de novas tragédias, um dos pontos frágeis já detectados é em relação à fiscalização das barragens. A Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei de 2010, determina a fiscalização compartilhada entre empresa e poder público, por meio de órgãos como o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e o IBAMA. Mas o diretor-geral do DNPM, Telton Correia, que participa dos debates no Senado, informou que o departamento não possui fiscais em número suficiente. Em 2014, das 401 barragens que estão sob responsabilidade do DNPM, apenas 10% foram fiscalizadas. Além do problema de estrutura, o departamento enfrenta limitações impostas pela própria lei. Segundo Telton Correia, a fiscalização se baseia em informações fornecidas pelas próprias empresas e o valor das multas que os técnicos estão autorizados a aplicar é baixo. A nossa multa é no máximo R$2.000 por empreendimento. É importante salientar também que o Departamento Nacional de Produção Mineral não faz avaliações de segurança da barragem. Essa função não é dele, não é dada a ele pela legislação. Quem faz essa avaliação é o empreendedor. A música que você ouve agora ao fundo se chama Rio Doce e é de autoria dos músicos Beto Guedes, Tavinho Moura e Ronaldo Bastos. É ela que vai nos acompanhar enquanto falamos sobre outro aspecto do desastre de Mariana, a tragédia ambiental. A lama de rejeitos de mineração percorreu 55 quilômetros no rio Gualacho do Norte, 22 quilômetros no Rio do Carmo e 586 quilômetros do Rio Doce, até sua foz em Linhares, Espírito Santo. Ao todo, 663 quilômetros de poluição, o que inviabilizou a captação de água em 15 municípios, entre eles Governador Valadares, onde a falta d'água obrigou a cidade a decretar situação de emergência no mês de novembro. A lama com rejeitos de mineração também destruiu 1.469 hectares de matas ciliares, inclusive em áreas de preservação permanente. Nos rios atingidos, a população de peixes, chamada de ictiofauna, sofreu verdadeira devastação. 19 toneladas de peixes mortos. O diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Luciano Evaristo, que participou de debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado, lembrou que a catástrofe aconteceu justamente no período de reprodução dos peixes. Havia piracema. Os peixes estavam subindo o rio para reproduzir e foram surpreendidos com a lama. Ao que tudo indica, houve uma destruição quase que total dessa ictiofauna. O IBAMA aplicou a Samarco 5 multas que, somadas, atingem 250 milhões de reais. Valor considerado baixo para o tamanho do prejuízo. Durante o debate no Senado, Luciano Evaristo rebateu a crítica, dizendo que a Lei de Crimes Ambientais é que determina um teto de multas e que, por isso, precisa ser modificada pelo Congresso Nacional. É preciso que haja uma ação legislativa no intuito de alterar a Lei de Crimes Ambientais e não colocar limite de autoinfração para grandes catástrofes. Quem também participou da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado foi o presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativistas de Minas Gerais, José Maria Soares. Ele defendeu a inclusão da classe trabalhadora nos debates sobre o novo Código da Mineração, projeto que está em análise na Câmara dos Deputados e que poderia ser instrumento para o aperfeiçoamento da atividade no Brasil.
No entanto, segundo José Maria Soares, o projeto, como está, só atende aos interesses das mineradoras. Para Soares, isso se deve ao fato de muitos parlamentares receberem recursos dessas empresas durante as campanhas eleitorais. Nós repudiamos aqui que a maioria dos parlamentares, infelizmente, inclusive do relator, foi mantida a campanha pela empresa, pelas mineradoras. Isso está publicado aí. Por que a necessidade de ter que votar esse marco regulatório a toque de caixa? O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que as reivindicações apresentadas durante a audiência pública serão encaminhadas à Câmara dos Deputados para que haja garantias no novo Código de Mineração para os trabalhadores da área e também para as comunidades localizadas próximas a minas e barragens. Paim defendeu ainda a criação de uma CPI para investigar as condições das barragens de rejeitos no Brasil. O bom mesmo é fazer uma CPI, não é querer atingir esta ou aquela empresa, para discutir a complexidade desse setor. O coordenador de desenvolvimento sócio-institucional da Samarco, Stanislau Klein, afirmou na Comissão de Direitos Humanos do Senado que a empresa está disposta a colaborar com as vítimas da tragédia. A gente tem feito, sim, ações emergenciais nesse momento e temos o interesse de construir com as comunidades, com todos os órgãos e partes interessadas, todas as regras de compensação coletivas e individuais. A Samarco demorou 17 dias para pedir desculpas públicas pela tragédia em Mariana, o que foi feito pelo presidente da empresa, Ricardo Vescovi, em entrevista ao programa dominical Fantástico da Rede Globo. 5 dias antes, em uma coletiva com a imprensa, o diretor de operações e infraestrutura da Samarco, Kleber Terra, tinha dito que não era caso de pedir desculpas. A Samarco vai pedir desculpa por esse acidente, porque várias cidades aí foram afetadas e a Samarco não se posicionou oficialmente pedir desculpa a essa população. A gente teve um evento trágico, a Samarco também está envolvida nesse evento trágico, a gente está muito solidário e muito sofrido com tudo que aconteceu. Nós também, nós somos funcionários orgulhosos dessa empresa. Então, assim, eu não acho que seja o caso de desculpa, eu acho que é o caso da gente verificar claramente o que aconteceu. As vítimas da tragédia esperam agora as devidas reparações da Samarco. A tragédia de Bento Rodrigues e os demais distritos para baixo que foram atingidos tem nome e tem responsável. E espero que, pelo menos, evite que outras vidas lá na frente sejam tiradas pelo mesmo motivo. A gente tinha casa, se fosse simples que seja, mas a gente tinha casa. Um quarto de hotel não substitui. A gente precisa do apoio agora da Samarco mais que nunca. Então, pelo menos isso. A gente espera que eles façam por nós. Dar um lar decente para cada um de nós, para a gente poder falar assim, é nosso. Até agora, não se sabe ao certo o que causou a ruptura da barragem do Fundão. Em audiência pública no Senado, a chefe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Mônica von Helsen, afastou a hipótese de abalo sísmico, levantada logo após a tragédia. De acordo com a especialista, os 4 tremores registrados na região de Mariana no dia 5 de novembro foram de baixa magnitude e são comuns no Brasil. O Ministério Público investiga outra hipótese, a do acidente ter sido causado pelo uso da barragem em níveis acima de sua capacidade. Promotores e procuradores federais e de Minas Gerais têm atuado para reunir as reivindicações dos atingidos pelo desastre em Mariana. O Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, por exemplo, propôs e a Samarco assinou um termo em que a empresa se compromete a não promover demissões em massa até 1º de março de 2016. A empresa também acolheu um termo proposto pelos Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais para a reserva de R$1 bilhão para a recuperação inicial dos danos causados ao meio ambiente. No entanto, a Samarco não assinou um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, que pedia, entre outros pontos, uma verba de auxílio mensal até a completa reativação econômica das famílias, a antecipação de indenização de automóveis e a instalação de todos os desalojados em casas mobiliadas até a véspera do Natal. Diante da recusa da empresa em assinar o termo, o promotor Guilherme de Sá Meneguin anunciou no dia 10 de dezembro uma ação civil pública contra a Samarco e suas controladoras, a Vale S.A.
e a BHP Billiton. Entendemos que a Vale é solidariamente responsável pelos eventos, pois há provas de que a empresa usava a barragem de Fundão para depositar rejeitos da mina do Complexo de Alegria. Por sua vez, a BHP Billiton lucrou com o uso indevido da barragem, tornando-se responsável na forma da teoria do risco-proveito. O Ministério Público, o Movimento dos Atingidos por Barragens MAB e representantes dos moradores das áreas afetadas foram ouvidos por representantes da Organização das Nações Unidas que foram a Mariana no dia 12 de dezembro para coletar informações para um relatório sobre o desastre. A ONU já havia criticado publicamente a postura defensiva do governo brasileiro e das empresas envolvidas na catástrofe. Na reunião do dia 12, o integrante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, Ulrike Haustin, explicou que é interesse da ONU assegurar que as empresas envolvidas respeitem tanto os direitos trabalhistas de seus empregados quanto os direitos humanos de todos os afetados pela tragédia. É sobre como as empresas asseguram que não estão flexibilizando direitos humanos e também sobre como o Estado assegura que há um arcabouço regulatório que garanta que não haja violação de direitos humanos nas atividades empresariais. O interesse é sobre os efeitos dessas atividades e não somente sobre a relação entre patrões e empregados. Sônia Mara Maranhos, do Movimento dos Atingidos por Barragens, estava na reunião com a ONU e pediu maior participação dos moradores nas decisões da Samarco. A expectativa do promotor de justiça de Mariana, Guilherme de Sá Meneguin, é a de que a cobrança da ONU modifique a postura do governo federal, que, segundo ele, não está atuando em parceria com o Ministério Público. O rio é doce, a Vale amarga. Ai, antes fosse, mas leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos? De ferro? Quantas lágrimas disfarçamos? Sem berro? Acabamos de ouvir Lira Itabirana, de Carlos Drummond de Andrade, na voz de Cimei Gonderim, da rádio UFOP. O poema foi publicado em 1984 no jornal Cometa Itabirano, da cidade natal do escritor. Os bens materiais perdidos na tragédia de Mariana podem ser repostos, mas as vidas humanas, a fauna e a flora do Vale do Rio Doce, as construções históricas destruídas, tudo isso faz parte de algo impagável. Ou, nas palavras de Drummond, a dívida eterna. Você ouviu a reportagem especial Mariana, 5 de novembro, Relatos de uma Tragédia. Locução Ricardo Nacaoca, Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro. Redação e apresentação Marcela Diniz e Adriana Carla Aragão. Reportagem e equipes de produção da Rádio UFOP Educativa e da TV UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Colaboração Roberto Verona. Revisão Leila Herédia. Técnica de áudio Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.